Olá, amigos. Espero que estejam me vendo e me ouvindo neste momento. Vamos organizando aqui. Estou tentando passar para o celular. Conseguem me ouvir? Espero que sim. Agora sim? Então tá bom. São as tecnologias, a gente vai se acostumando, a gente vai se entendendo com elas. É assim a vida. Teremos um bom estudo com certeza, porque acima de tudo, acima de todos os imprevistos, por algum motivo, nós estamos aqui com a mesma felicidade, com a mesma entrega. Então, pedindo a Jesus que nos indique os caminhos, porque Jesus foi exatamente esse ser que veio nos indicar caminhos, que veio nos trazer propostas de transformação, que veio nos trazer uma clareza maior sobre tudo aquilo que a primeira revelação nos trouxe. Esse é Jesus. É amor, é entrega, e assim ele nos traz propostas e caminhos e encaminhamentos. Então, vamos de coração aberto receber esses ensinos da noite e que possamos aproveitá-los da melhor forma, engrandecimento pessoal, para a nossa transformação moral, que é a grande proposta da doutrina espírita. Hoje trazemos para o nosso conhecimento, para o nosso sentimento, para o nosso estudo, uma figura das que mais nos traz esse poder de transformação e, ao mesmo tempo, ela nos traz questionamentos tão profundos sobre nós mesmos. Maria de Magdala. Maria de Magdala era de uma cidade muito pequena, perto ao lago de Genezaré. Ou seja, ela vivia naquele momento onde o Cristo estava por ali. E assim vivendo, mas com outras propostas de encaminhamento da sua vida, Maria não era da cidade de Magdala. Maria de uma outra cidade, que nós vamos ver mais à frente, de uma outra cidade, mas foi para Magdala por algum motivo que não sabemos bem, e aí a gente pode, como grandes pesquisadores ou estudiosos que somos, pensar qual foi esse motivo. Antigamente sabíamos que as mulheres tinham algumas opções já pré-determinadas. Ela crescia e por volta dos 12 anos ela tinha que ser tomada em casamento. E aí já pela palavra a gente percebe, ela tinha que ser tomada em casamento. Se assim não acontecesse, ela tinha que ser levada para fora da família. Ou seja, você vê que não é nenhum movimento da própria mulher. É um movimento feito familiar. É um movimento da própria família, da conjuntura, dos costumes, das leis da época. E Maria de Magdala era dessa outra cidade e foi colocada, talvez, para um casamento que ela não aceita. Também ela pode ter sofrido em algum momento uma violência, porque a gente vê em Deuteronômios e Levíticos que tem essas leis. A mulher que sofre violência, ela pode ser banida da família. É da lei, a lei permite. Então, por algum motivo, Maria de Magdala sai da sua cidade. Lógico, isso são conjecturas, nós não achamos isso em livros, mas talvez seja para a gente entender como sai essa mulher de sua cidade e vai para Magdala. Quando ela chega em Magdala, sozinha, ela se vê numa cidade, como diziam na época, cosmopolita, uma cidade onde
por ser próxima ao lago de Genezaré, ela recebe muitas pessoas, ela recebe pessoas muito importantes, ela recebe aquelas que têm dinheiro e aquelas que têm poder. E aqueles que queriam ser vistos, aqueles que queriam ser conhecidos por essa grande sociedade da época, estavam todos indo a Magdala. Ela se vê nessa cidade, uma menina nova, e percebe que para que ela pudesse sobreviver ali, sem o apoio da família, ela teria que buscar o caminho que era o caminho mais comum para todas aquelas pessoas, para todas as mulheres que eram colocadas dessa forma. Por ser essa cidade onde circulava dinheiro e poder, Maria de Magdala acaba se enveredando ou se entregando à prostituição na época. Com isso, Maria consegue estar nessa sociedade, consegue estar junto a esse povo de muito poder e consegue cada dia mais também adquirir bens e esse tal poder que a sociedade coloca. Isso por quê? Porque na época as pessoas chegavam até Maria, estando com ela, no momento em que estavam nas festas, estavam entregues àquele ambiente, eles acabavam contando a Maria certos segredos e conchavos e vontades e desejos e atitudes que fazia com que eles dividissem um pouco o poder que tinham com Maria. Então Maria era essa mulher que não era identificada pelo nome de família, ela era identificada pela cidade que ela estava, Maria de Magdala. Então não se tinha notícia de onde tinha vindo essa mulher, das dores que tinha passado, dos porquês dela estar ali. Mas o que se sabia é que ela estava e tinha certa influência sobre muitas pessoas. Então, ao mesmo tempo que Maria era procurada e adorada, Maria era temida. Temida, claro, dentro do seu aspecto feminino, até onde pode chegar o temor a esta mulher. Maria era uma mulher linda, nos narra tanto o livro Boa Nova quanto as outras obras. Era uma mulher de olhos grandes, cabelos bonitos, bem apessoada, como diziam, bem apessoada. Porém, ela tinha uma característica que chama a atenção de todos aqueles que narram a sua biografia. Ela tinha os olhos nostálgicos. E a gente sabe que a nostalgia é aquela sensação de querer algo melhor, de querer algo diferente daquilo que a vida te apresenta. Então nós temos um propósito de vida e nem sempre podemos segui-lo. Isso nos traz nostalgia. E aí a gente pensa essa mulher nessa cidade que não era dela, sem a família, o quanto ela tinha que encarar, o quanto ela tinha que buscar para poder ser bem aceita, para poder ser vista além daquela profissão que ela exercia. É importante a gente pensar nisso nesse momento, porque quantas vezes nós, no dia de hoje, com todas as informações, com a vida social exposta cada dia mais, nós julgamos o outro sem conhecê-lo. Nós julgamos o outro sem saber o seu caminhar. Nós julgamos o outro pelo que ouvimos falar. Então, não raro, alguém te dizer, cuidado com essa pessoa, ela é assim, assim, assim. E aí te descreve a pessoa, pelos olhos dela, pelos sentimentos dela. Te descrevem essa pessoa e você toma aquilo como verdade absoluta.
E aí, quando você olha para essa pessoa, você não se permite ver além daquilo que te contaram. Você para nas primeiras impressões. Você para naquele julgamento superficial que foi feito. Cuidado, ela é muito agressiva. Cuidado, ela é muito autoritária. Cuidado, essa pessoa não é confiável. E aí a gente vai tomando esses conceitos sobre o outro sem fazer as nossas próprias análises, o nosso próprio olhar. E não é uma questão de fazer um julgamento, porque não cabe a nós julgar ninguém, mas um olhar silencioso, um olhar às vezes mais amoroso sobre cada pessoa nos faz ver muito além do que aquilo que qualquer outro possa nos contar sobre ela. Às vezes nos colocamos meio afastados de certas pessoas por julgamentos errôneos. E o quanto deixamos de crescer, o quanto deixamos de ser aquilo que viemos fazer aqui, espíritos em crescimento junto ao outro, porque trazemos primeiro as impressões que nos passaram. O quanto deixamos de crescer junto ao nosso irmão e pior, o quanto atrapalhamos o crescimento dele, porque por tomar por base informações que foram nos passadas por alguém, não que vivemos com ele, nós tomamos essas bases e abafamos aquela pessoa. Não, ela não é boa para conviver comigo. Olha o quanto perdemos, o quanto podíamos estar ali, às vezes tirando dela ensinamentos tão grandiosos para a nossa vida. O convívio, e aí a gente sabe, uma das leis mais difíceis de ser cumpridas por nós, leis divinas, é a lei de sociedade. Sabemos que lá na frente tem caridade, justiça e amor. Mas a lei de sociedade é fundamental para os nossos crescimentos. É no convívio com o outro que a gente cresce. E Maria de Magdala passava por essas situações. Queriam dela a beleza e o poder, queriam dela o silêncio e a discrição, mas não queriam dela a essência. Nenhum deles queriam saber o que Maria passava. Nenhum deles se interessavam quem era efetivamente Maria. E olha quanto tempo se passou e repetimos os mesmos problemas, os mesmos defeitos, as mesmas situações com os irmãos de agora, encarnados ao nosso lado. Vamos isolando até que essa pessoa pereça. Maria de Magdala já estava nessa situação, sentindo falta de algo a mais que preenchesse o seu espírito, não só o seu palácio, não só a sua mesa. Para ela, o que ela tinha de material já não fazia mais tanto sentido. Ela precisava de algo mais, ela precisava de algo que preenchesse. Dinheiros, perfumes, presentes exóticos, porque imagina, vinham pessoas de todos os lugares, cada uma querendo agradar mais Maria. Nada disso importava, nada disso era importante para aquele espírito que vivia ali. Maria de Magdala não era feliz. A gente percebe pelas narrativas da espiritualidade, ela não era feliz. Quando ela se traz essa melancolia, ela nessa nostalgia, ela dava uma brecha imensa para que espíritos não tão felizes, espíritos estimulando sempre o desânimo, as desesperanças, acessassem Maria. E cada vez ela se sentia menor e menosprezada. Cada vez ela se sentia mais vazia e mais triste. A gente sabe na narrativa de Jesus que é falado
que daquela mulher, quando ele fala Maria de Magdala, os evangelistas, aquela a quem Jesus expulsou 7 demônios. E o que ele está falando? Os obsessores que acompanhavam Maria não só pela vida que ela tinha tomado para si, mas também por essas brechas de nostalgia que ela dava. Não raro, ela passava noites em devarios, noites alienadas, noites distanciadas da sua realidade, porque era uma realidade sofrida. Mas Maria contava com trabalhadoras que já viam além dela própria, que já viam ali a mulher Maria, que já viam ali o espírito Maria de Magdala. E essas funcionárias, essas auxiliares, essas servas, ao observar que Maria estava nessa condição de tristeza e meio alienada, começaram a falar para ela sobre um tal Jesus que vivia naquelas redondezas e que era puro amor, que era puro acolhimento e consolo. Começaram a falar para ela de um nazareno que não se importava com o poder terreno, que não se importava com os bens materiais, que falava de um reino de paz e felicidade, onde as pessoas se irmanavam com o simples objetivo de ser feliz, que a caridade era o seu móvel, que ele tinha nas suas mãos as promessas de um Deus Pai, não aquele Deus que oprimia com leis tão rígidas que se você errasse, você tinha que ser afastada da sua família. Maria de Magdala, nesse momento, quando as servas contavam essas histórias, ao mesmo tempo que ela duvidava, porque não era um amor conhecido para ela, esse amor desinteressado, esse amor que queria o bem de todos, não o próprio bem, esse amor que acolhia sem interesse algum, se era homem ou mulher ou criança. Maria, ao mesmo tempo que desconfiava, não acreditava muito, algo dentro dela começa a se mover. E uma necessidade imensa de conhecê-lo, uma necessidade imensa de estar com Jesus, começa a fazer parte desse ser, começa a fazer com que ela se abra sem temer. E Maria de Magdala resolve então pegar um barco, sair de Magdala e ir até Cafarnaum. E aí nos é relatado pelo livro Boa Nova de Humberto de Campos que Maria pega esse barco, mesmo com todo o temor, e aí a gente descobre que realmente ela não era de Magdala, porque no livro está escrito: não tinha retornado nunca mais para ver o seu seus conterrâneos, desde quando tinha abandonado o lar. Ou seja, Maria de Magdala, na verdade, era de Cafarnaum. Imagina esse ser retornando a essa cidade que tinha abandonado há tanto tempo. Imagina esse ser pegando esse barco à noite, porque ela foi à noite para não ser vista. O medo era muito, a incerteza era grande, mas a vontade era muito maior. Ela percebia que ali estava a mudança da sua vida. Então ela pega esse barco e vai até Cafarnaum para conversar com Jesus. E ela encontra o Cristo na casa de Simão Pedro. E ela começa a contar, Humberto de Campos nos conta a conversa que ela teve com Jesus, o acolhimento que Jesus teve com Maria, as falas que eles tiveram. É algo sublime, é algo que nos faz mover o coração e naqueles momentos que a gente está assim meio desesperançoso,
e a gente lê aquelas falas de Jesus, a gente fala, gente, por que a desesperança? Existe um Cristo que está acima de todos nós, como homem, com ensinos tão sublimes. E eu sou um trabalhador da obra deste Cristo. Eu já fui aceita nessa obra. Maria estava nesse momento ainda sem ser este trabalhador. E ela já tinha essa vontade grande. Nós que estamos nessa seara, nós que já temos a companhia do Cristo, não podemos nos desesperançar. Perder a esperança ou matar a esperança de alguém é uma das piores coisas que podemos fazer, tanto conosco quanto com o outro. Tirar as esperanças de uma pessoa que está ali tentando desenvolver um trabalho tão bom é algo que a gente vai ficar com um peso muito grande nas nossas consciências. Então, ser cuidadoso com nossas falas, nossos olhares, nossas propostas, ser cuidadoso com colocar as nossas atitudes, ser cuidadoso como colocar as nossas propostas para os nossos irmãos, é de fundamental importância. É esse o verdadeiro trabalhador do Cristo, porque o Cristo nunca foi rude. E eu quero dizer que sou trabalhadora do Cristo e estou sendo rude com as pessoas. A gente tem que entender que existem pessoas das mais variadas formas. Mas se nós somos trabalhadores do Cristo, a bondade tem que ser o nosso móvel. E nesse dia Maria conversa com Jesus e volta esperançosa para casa. Ao chegar em casa, resolve se modificar. Resolve mudar todo o panorama da sua vida. Resolve largar todos aqueles bens. E você imagina, nos é tratado pela espiritualidade, trazido, contado, que existem 3 provas dificílimas de serem vencidas numa encarnação: poder, riqueza e beleza. Maria de Magdala tinha as 3. Ela tinha a possibilidade de ação nessas 3 áreas. E ela não pensa 2 vezes, ou se pensa 2, não pensa 3, em largar tudo isso e seguir o Cristo. Pelo simples fato de ter encontrado no Cristo um amor desinteressado, um amor muito maior do que ela podia sonhar. E um dia, um certo Simão, o fariseu, não por vontade ou por amizade, resolve convidar Jesus para ir para a sua casa. E resolve dar um banquete. E nós sabemos que naquela época quem dava um banquete é quem tinha uma possibilidade financeira muito grande. Ao mesmo tempo, era um momento solene. Era quando você recebia alguém importante. Simão fariseu, e nós temos narrativa de 3 no Novo Testamento, e isso é importante a gente pensar, porque houve um outro momento assim na passagem de Jesus, mas não é na mesma casa. Por isso confundem muito Maria de Magdala com essa outra passagem. Essa passagem é na casa de Simão fariseu. A outra passagem parecida é na casa de Simão Cirineu, que morava em Betânia. Simão fariseu morava em Naim, bem próximo a Magdala. E também tínhamos o Simão Pedro, né? Então são 3 que tem na Bíblia, no Novo Testamento. Nós estamos falando do fariseu que morava em Naim. Esse Simão fariseu convida Jesus para um banquete, e quando se dava um banquete, você queria ser visto. É como se eu fizesse uma grande festa e convidasse todas as celebridades e convidasse todo mundo que está em alta ao modo da sociedade de hoje. Colocasse todo mundo na minha casa e quisesse que todos vissem. Então, quando eu dava esse banquete, as portas ficavam abertas, as janelas ficavam abertas e as pessoas podiam ver quem entrava e quem saía.
Simão fariseu convida Jesus, mas não por amizade ou por transformação. É porque Jesus naquela época já estava muito conhecido. E ele, por ser um homem rico, convida Jesus como se fizesse assim: tá vendo? Eu também recebo alguém conhecido. E deixa as portas abertas para que todos vissem. Como era um banquete, era aquele que eles se deitavam, os pés ficavam para fora e eles deitados se alimentavam. Então Jesus vai à casa de Simão fariseu nessa noite e uma mulher adentra a casa correndo, ela consegue passar por todas aquelas pessoas, vê Jesus, leva alimento e dizem que era dos mais perfumados e caros. E aí a gente pensa, Maria de Magdala tinha acesso a tudo isso e ela guarda esse unguento para um momento especial. E ela acha esse momento quando vê Jesus na casa de Simão fariseu. Vai até lá, lava os pés de Jesus com as lágrimas, seca com os cabelos e unge, enquanto beijava os pés, ungia Jesus com esse unguento caríssimo. Maria de Magdala passa por todas aquelas pessoas sem se preocupar em momento algum com os julgamentos, sem se preocupar em momento algum com os olhares, com os preconceitos. Quando se tinha um jantar, os homens ficavam ali, as mulheres não entravam. Ela solta os cabelos, que já era algo que não era previsto. A mulher só soltava os cabelos, só mostrava os cabelos para o seu marido. Maria de Magdala não se preocupa com mais nenhuma convenção social. Ela foca na missão que é estar com Cristo, que é estar junto a Jesus, que é fazer essa transformação e essa entrega total ao próprio Cristo. E quando Simão fariseu vê isso, olha o questionamento que ele faz. Se este fosse realmente um profeta, bem saberia quem e qual tipo de mulher que o tocou, porque é pecadora. Então Simão fariseu não presta atenção no ato de Maria de Magdala. Simão fariseu não vê o acolhimento de Jesus. Simão fariseu não presta atenção na reação das pessoas de alegria ou de espanto. Ele só fixa no fato de que, para ele, Jesus então não era um profeta, porque ele não tinha adivinhado quem era aquela mulher. E a gente sabe que a característica do verdadeiro profeta não é a adivinhação. Está escrito no Evangelho que o verdadeiro profeta é aquele que fala das coisas do céu e liga o homem a Deus. É isso. Então, Simão fariseu não convida Jesus à sua casa por reconhecer em Jesus alguém realmente de valorosa figura. Ele convida Jesus à sua casa para testá-lo. Por isso ele disse, se ele fosse mesmo um profeta, ele saberia quem é. Ele queria testar Jesus quanto a tudo que diziam dele. Então não foi por amor o convite, foi por desconfiança. Então Simão fariseu pensa nessas coisas. E Jesus, conhecendo seus pensamentos, diz assim: Simão, eu tenho algo para te dizer. Simão pensou, Jesus falou. Quantas vezes nós estamos jogando pensamentos ao léu, pensamentos ao vento, sem se preocupar no que vamos plasmar. Sabemos que o nosso pensamento é criador. O que será que nós estamos criando ao nosso redor? Enquanto Maria estava ali entregue àquele momento com Cristo, Simão estava imaginando, estava pensando, estava criando questionamentos que não serviam para aquele momento. Ele estava com Cristo e ele se preocupava com o mundo. Então Jesus diz para ele: Simão, eu tenho algo para te dizer.
E Simão diz, mestre, pode falar, né? E aí Jesus fala assim para ele, tu vês essa mulher? Você está prestando atenção no que está acontecendo aqui agora? Né? É meio que cai na real, peraí, o que você está pensando? Onde que está a sua cabeça? Você não está prestando atenção nesse momento sublime. Tu vês essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas essa enxugou os meus pés, lavou meus pés com lágrimas, enxugou os meus pés com cabelo. Tinha naquela época uma lei de sociedade que dizia assim, que quando alguém chegasse na nossa casa e esse alguém fosse muito querido, fosse um viajante, fosse alguém necessitado, fosse alguém que chegasse sem mesmo que a gente esperasse, nós tínhamos que recebê-lo primeiro com águas para lavar os pés, porque era o descanso. Você é bem-vindo à minha casa, descanse um pouco. Depois, nós secávamos o pé daquela pessoa para que ela relaxasse, para que ela descansasse dessa viagem, para ser bem recebida. Aí nós dávamos um beijo de boas-vindas, né? Seja bem-vindo à minha casa, estou feliz que você está aqui. Para a gente entender isso melhor, imaginemos nós, os mineiros, né? Chegou alguém na nossa casa, não neste momento que nós estamos podendo, mas em outros momentos, chegou alguém na nossa casa, entra, que bom que você veio, espera que eu vou fazer um café. Naquela época era a mesma coisa, entra, vou lavar os seus pés, estou feliz que você chegou. E ele disse, não me deste o ósculo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. A lei dizia que eu tinha que beijar o rosto, ela beijava os pés, porque ela sabia o quanto era importante Jesus estar ali naquele momento para ela. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com óleo. Então eu recebia alguém, lavava os pés, beijava a face e passava um óleo, nem precisava ser um unguento tão caro, um óleo que era a ligação dessa pessoa com o mundo espiritual e falar, eu te recebo em corpo e espírito na minha casa. Simão, o fariseu, não fez isso, mas Maria fez e Jesus fala isso para ele. Olha, você não fez nada que convinha a uma boa recepção. Você me convida para sua casa e eu não te vejo feliz de me receber. Mas essa, que nem é a dona da casa, me faz todos esses agrados, me recebe com tanta vontade. Quantas vezes será que Maria de Magdala teve que enfrentar toda essa desconfiança e teve que resistir ao mal de não cair novamente? Porque aqueles olhares naquele momento desconfiavam sempre dela. Será que você consegue? Será que você tem força moral? Será que você tem capacidade para isso? E aí Maria, a partir daquele momento, ela se torna uma nova pessoa. Ela busca dentro dela força para dispensar todas aquelas desconfianças, mesmo sabendo que a trajetória dela seria difícil, porque lembramos que nem os próprios discípulos acreditaram em Maria, mas ela se une ao Mestre com tanta vontade que ela sublima todo aquele amor que até então ela conhecia carnal em um amor superior, em um amor espiritual, o amor que o Cristo vem nos ensinar. E aí a gente fica pensando assim, mas será que eu tenho resistência contra o mal? Será que eu consigo? Será que eu consigo combater essas desconfianças ou essa tentação de retomar aquela vida? Maria, como nos diz André Luiz lá nos Domínios da Mediunidade,
quando ela recebe essa atenção do Cristo, e aí a gente fica pensando quantos irmãos nossos não estão esperando somente esse momento de atenção, somente esse momento de estender as mãos, somente esse momento de cessar um pouquinho os julgamentos e falar: eu acredito em você nesse momento, eu acho sim que você pode mudar, eu acho que você tem algo a mais a oferecer do que você mesmo acredita, porque às vezes a gente está num descrédito tão grande conosco mesmo que a gente não tem a força. E aí a gente espera que o outro venha nos buscar, venha nos tirar daquela condição tão sofrida e desesperançosa e nos mostre caminhos novos. Quando Jesus conversa com Maria lá na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, ele faz exatamente isso. Olha aqui, Maria, você não precisa ficar nessa condição se você tiver a vontade. E aí a gente lembra, nos conta exatamente isso. Você pode, por seus esforços, vencer as suas más inclinações, vencer essa condição que você está agora. Você pode. E aí a espiritualidade vem dizer pra gente lá na questão 909 que a gente pode. E é muito fácil, porque eles dizem, são esforços insignificantes. Aí a gente pensa assim, se são esforços insignificantes, o que está me faltando? E eles dizem pra gente a vontade. Só que às vezes as dores ao nosso redor são tão grandes, e aí a gente não pode ser simplista nas nossas dores, nas dores dos nossos irmãos. As dores às vezes são tão grandes, ao nosso redor a confusão está tão maior do que nós mesmos, que nós não vemos o fim do túnel, porta de saída, a gente não vê por onde começar. E aí a gente lembra de algo que Bezerra de Menezes nos disse, que deve ser o móvel das nossas ações, porque se a gente para só nessa informação e se fixa nela com uma frieza e com uma forma calculista, a gente às vezes fala assim, você que não quer, você não quer caminhar, né? E aí a gente perde o consolo e a doçura da doutrina espírita, que consola pela verdade, mas que não é uma verdade dura, já que ela está apoiada no Evangelho do Cristo. Então, quando a gente lê isso, a gente tem que pensar, quem está no tormento não vê além do tormento. Então precisa daquela mão que vai ali e fala, espera aí, eu estou contigo. Espera aí, você não está só. Porque Bezerra nos chama a atenção que Deus só tem o homem para ajudar o homem. Que é através do homem que Deus ajuda o homem. Que é através do homem que Deus auxilia o homem. Então, quando a gente lê falta esforço e às vezes pequeninos, a gente também tem que entender que às vezes falta ajuda e também pequeninas. É uma mão estendida, uma palavra dita. É um olhar, é uma ligação. E pensar também no que o contrário disso pode fazer com uma pessoa. Às vezes, quando ela está em momentos fragilizados, e você vem com sua palavra dura, um não sei, um talvez, um não me importa, aquilo serve como queda. Olha como as nossas mãos e as nossas palavras, o móvel do bem e do mal. Às vezes a mesma pessoa causa um bem imenso. Às vezes a mesma pessoa causa um mal irrecuperável. Porque não sabemos o que os nossos irmãos passam. Hoje a gente percebe que as nossas vidas estão muito expostas nos meios sociais, nas mídias, nas redes. Estão expostas, mas a vida que a gente deixa apresentar.
o interno, o íntimo, o que cabe a cada um de nós, só nós sabemos. Só nós temos acesso. E quantas vezes a gente não quer saber? Quantas vezes a gente não quer ver? Porque dói. Então só nós temos acesso a essa profundidade e só nós podemos saber o quanto aquilo é importante, aquela mão estendida. E aí a gente pensa assim, será que os espíritos que estão ao nosso redor, porque a gente sempre pensa naqueles que nos trazem maus sentimentos, aqueles irmãos que ainda estão no erro, mas ao nosso redor também tem tantos espíritos amigos que nos querem o bem, nos querem elevar. Então Maria de Magdala contava sim com o desprezo de muitos, com a indiferença dos apóstolos, dos discípulos, mas ela também contava com o apoio de tantos outros que queriam o seu bem, que queriam o seu progresso, que queriam realmente que ela desempenhasse na terra a função que ela abraçou lá no mundo espiritual, de trabalhadora do Cristo. Que por um momento, pelas ocasiões sociais que ela vivia, pelas necessidades materiais que ela se encontrava, estava desviado e perdido. Mas a partir do momento que aquela mão e aquela fala de Jesus tocam seus corações, começados lá com suas servas, ela ganha resistência moral, ela ganha resistência contra o mal, ela ganha resistência contra esse arrastamento para os maus pendores. Ela se conhece e se coloca junto com aqueles trabalhadores mais amados do Cristo. A gente sabe que Maria não foi aceita, mas que ela não desiste do trabalho. A gente sabe, como nos diz lá no livro Caminho, Verdade e Vida, que Maria, porém, conhecer o fundo amargo dos hábitos difíceis. Amolecera-se no contato de entidades perversas. Ela deu brechas, né? Parecia morta, nas sensações que opera a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo que seguia-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no calvário redentor da sua existência angustiosa. E ninguém como Maria de Magdala houvera transformado a sua vida à luz do Evangelho Redentor. Então a gente tem um exemplo grande quando a gente pensa em Maria. E aí, lembrando da carta de Tiago, né? A carta de Tiago diz pra gente: a gente é testado nas nossas próprias concupiscências, naquilo que a gente já tem. A gente é tentado e testado naquilo que nos compraz. Mas se a gente tem essa resistência ao mal, porque é difícil a gente transformar algo que a gente não gosta tanto em virtude. É muito difícil, porque muitos, não acreditando em nós, nos instigam a voltar ao velho padrão. É realmente muito difícil, mas quando a gente tem essa vontade e principalmente essa mão amiga, porque se a gente só tiver a mão amiga, a gente não aproveita os momentos à vontade, né? A gente não aproveita as oportunidades, a gente se entrega. Mas quando a gente tem essa mão amiga a nos guiar, a gente lembra dessa figura do Cristo, aquelas figuras onde o Jesus está com a mão estendida para cada um de nós. E a gente pensa: nossa, que momento sublime eu estou tendo. Que momento é esse que eu estou participando de
conexão com Jesus e, consequentemente, com Deus? Será que eu realmente tenho que valorizar tudo que dizem ao meu respeito? Tudo que colocam sobre a minha pessoa? Sendo que eu me conheço melhor, sendo que eu sei do que eu sou capaz, sendo que eu sei das minhas capacidades, eu sei do meu trabalho e da minha relação com Cristo e da minha entrega a Ele, naquilo que fui colocada. Então, realmente, as pessoas vão continuar julgando cada um de nós. Mas aí a gente lembra de Jesus dizendo: vês tu essa mulher? Será que eles estão olhando para nós mesmos? Ou será que eles estão olhando para aquela criação que eles têm sobre a nossa pessoa? Aquela criação que eles fizeram, e muitas vezes para suprir as próprias tristezas, porque às vezes é mais fácil jogar para o outro aquele problema que me corrói. É mais fácil jogar para o outro aquela dor que me toca. Então é sempre o outro, o móvel de todos os problemas da minha vida. Fica mais fácil. Então quando Jesus diz: vês tu essa mulher? Ele nos diz: olhe para o seu irmão com o coração tranquilo, com um olhar sereno, buscando mesmo quem ele é. Não acreditem naquilo que dizem. Olha tu para essa pessoa. Olhe com carinho. Pense que se Deus só consegue atender o homem pelo próprio homem, somos nós instrumentos. E não queremos ser instrumentos que ferem. Queremos ser instrumentos que elevam. Infelizmente, meus irmãos, muitos se perdem nesse caminho e buscam dentro do Evangelho e dentro da doutrina espírita argumentos para ferir. A gente pode se assustar com isso, mas é uma verdade que vivemos. E isso não é um erro do Evangelho ou da doutrina, é do ser. É do próprio homem que se debate contra o homem. É do próprio homem que se nutre, às vezes, de julgamentos, preconceitos, iras infundadas, mas que alimentam o seu ego, que alimentam o seu interior ainda muito primitivo. Então, todas as vezes, e aí serve de alerta para todos nós, que alguém chegar para você e disser: cuidado com essa pessoa, a gente escute, cuidado você com você mesmo, não se deixe levar. Vigia e ora a você, não ao outro. A doutrina nos chama atenção para isso todo momento. Indulgência para com as faltas alheias. Mas você tem que se vigiar para não cair. Você não deve ficar se julgando também, mas não deve se deixar cair. Indulgência, perdão, essa é a base da caridade, benevolência. E a gente vai lendo esses conceitos e usando ao nosso favor, né? Não ao favor do coletivo. Então, quando Jesus diz: vês tu essa mulher? E aí no Boa Nova, nessa conversa que ele teve antes da casa do fariseu com Maria, ele diz assim para Maria algo que a transformou. Sentes hoje esse novo sol a iluminar o teu destino. Presta atenção que essa tormenta que está ao seu redor, essa tempestade de pensamentos, vai passar e terá um novo sol a brilhar, uma nova luz sobre todos nós. Sobre você, Maria. Sente. Sinta.
Nós precisamos sentir mais. Infelizmente, não percebemos que viemos com 2 ouvidos e uma boca só para ouvir mais, sentir mais. Nós nos colocamos aí nas tarefas, e as tarefas são importantes porque o trabalho é o que nos leva a crescer, mas esquecemos de sentir. E aí trabalhamos friamente, como se fôssemos só mãos, cérebro e não sentimento. A doutrina é verdade mesmo. É verdade que liberta, é verdade que transforma, mas não é verdade que fere. E Jesus diz assim para Maria também: o que verdadeiramente ama, conhece a renúncia suprema. Quantos de nós passamos por situações muito duras, que a gente poderia pensar assim, eu não preciso passar por isso, eu posso abandonar essa situação. E aí quando percebemos que isso é maior, que é para a obra do Pai, nós continuamos o trabalho mesmo que tudo ao nosso redor queira nos convencer que não vale a pena. E aí, voltando àquele irmão que a gente não pode tirar a esperança, pensemos o quanto talvez ele esteja lutando dentro da sua própria casa, neste momento, para estar conosco, ouvindo um estudo, mudando seus pensamentos. Quantos relatam para a gente e têm relatado nesse momento, não é uma fantasia? Que se escondem nos quartos para ouvir as palestras, porque a família não aceita que ele ouça em um outro ambiente. Já pensaram quanto lutam alguns irmãos nossos para estarem ali tentando manter a sua esperança? E a gente diz que eles não servem para o trabalho, que eles se empenham pouco, que eles conhecem pouco, que não merecem essa chance. Jesus nunca olhou para a gente assim. Pelo contrário, dê tu o que tens. Se você sabe conversar e falar e expor, faça isso. Se você sabe acolher, faça isso. Se você sabe se doar, faça isso. Se você sabe olhar, se você sabe fazer prece, se você sabe irradiar, faça isso. Ele não exige que sejamos completos, até porque a doutrina nos alerta no Livro dos Espíritos, não há um ser ainda em completude em suas virtudes. Não há aqui na Terra. Ou seja, estamos todos a caminho. Que me cabe julgar se você é capaz ou não de estar na tarefa? Me cabe julgar se eu estou ou não te dando condições para estar na tarefa. Ou se eu estou ali sendo o empecilho do seu movimento de elevação, movimento de progresso. Estamos podendo tolir muitas pessoas que vieram justamente esperançosos que seriam ajudados por nós mesmos. E aí vamos amealhar mais dores para nossa própria pessoa. Jesus também diz para ela fundamental: apenas os que tombaram, fazem silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. Só aqueles que passaram por dores, só aqueles que sentiram realmente o não ter Jesus por perto, sabe o que significa quando você diz a alguém: tenha bom ânimo. O próprio Cristo esteve no mundo e venceu o mundo. Não desanime. Para algumas pessoas mais afoitas ou mais desconectadas da figura do Cristo, porque também estão encaminhadas, não nos cabe julgar, dizem que basta o Livro dos Espíritos,
Eu não preciso do Evangelho. E aí a gente pensa, será? Sendo que o livro dos Espíritos, toda a codificação, a Gênese, não está desconectada desse Evangelho que é amor. Porque se eu não coloco amor em tudo que eu falo, se eu não coloco amor nos atos, eu sou máquina, eu não sou espírito. Aí qualquer máquina pode fazer, não precisaria de mim. Se eu estou aqui, é porque eu tenho que dar algo a mais do que a frieza profunda. Eu tenho que me entregar profundamente a esse irmão que necessita de mim. Eu posso ter um trabalho mais eficiente dentro da doutrina espírita, dentro do meu trabalho material, dentro da minha família. Se não tiver amor, já nos dizia Paulo, eu sou só um sino que tinha. Se eu não tiver amor, eu vou ser frieza. E aí não é aquele amor piegas que fala, ai que lindo tudo que você faz. É aquele amor que corrige, mas corrige com cuidado. É aquele amor que o próprio Cristo veio ensinar, que foi dessa forma que ele falou com o fariseu, foi de outra forma que ele falou com a samaritana, outra forma ele falava com Pedro, outra forma ele falou com as crianças. É desse amor que a gente está falando, não é pieguice. Porque algumas pessoas têm tanto medo do amor, têm tanto medo desse sentimento que é tão grandioso e por ser grandioso causa espanto, porque a gente não consegue conceber alguém que ama por amar. Maria teve esse medo. Quem é esse ser que ama por amar? Como a gente não consegue conceber exatamente isso, a gente foge. E aí vem o Cristo e fala, vês tu essa mulher? Que errou tantas vezes, mas que no momento que ela procura o Cristo é acolhida. Ela é acolhida sem preconceito, sem julgar e sem perguntar quem era ela. E é narrado nesse livro Boa Nova que enquanto ela estava conversando com Cristo e ouvindo todas essas coisas, passa Pedro, Simão Pedro, na sala e olha para ela espantado. Olha para ela com uma cara sisuda e pensa, mas Jesus está dando atenção a ela. Jesus está dando atenção a essa mulher pecadora. Olha, Jesus não se importa. E Jesus não vai se importar nunca. Tem pessoas que falam que o amor não vale a pena, que a frieza, que é bom, que a gente tem que levar a verdade, a gente tem que falar com o outro mesmo, e se não for eficiente aos meus julgamentos, não serve para o trabalho. E aí o dono do trabalho, se a gente pode dizer dono, aquele que cuida de tudo, que é o Cristo em nome de Deus, não pensa assim. Ele não quer eficiência como máquina, ele quer eficiência como amor. Então, quando a gente pensa em Maria de Magdala, mais do que essa transformação e essa resistência, a gente tem que pensar nessa coragem de se entregar a um amor tão imenso que muitos recusam. A se entregar de forma que, depois adoentada no Vale dos Leprosos, o seu único desejo foi encontrar no final dessa vida Maria de Nazaré. Foi estar com a mãe de Jesus para que pudesse agradecer. Foi estar com a mãe de Jesus para que pudesse falar para ela o quanto foi importante esse amor em sua vida. Então, quando a gente lembrar de Maria de Magdala, lembremos dessa figura que mesmo estando nesse mundo de provas e expiações, mesmo passando por situações difíceis, se muniu de coragem, de entrega e foi até o Cristo. Lembremos disso todos os dias em nossas vidas,
porque os obstáculos vão surgir. E naquele dia que você firmou o grande propósito de só fazer o bem, de olhar o outro com amor, pode ter certeza que você vai ser tentado em todas as suas vontades. E aí lembremos do Cristo. Só aquele que caiu faz suficiente silêncio para ouvir a voz de Deus. Então faça silêncio. Escute esses amigos que tem ao nosso redor, muitas vezes invisíveis aos nossos olhos, mas muito claros aos nossos corações. Que Maria inspire a nossa noite, que Maria seja o nosso exemplo, que independente das funções que nos colocarmos, tenhamos à frente de qualquer ação, de qualquer palavra, essa figura do Cristo. Porque senão seremos frios e não há frieza que nos leve à evolução. Porque os seres evoluídos são amorosos, caridosos, justos, acolhedores e felizes. Então sejamos felizes, sejamos entregues, sejamos amorosos com nossos irmãos. Acolhamos todos eles, tenhamos aquelas mãos que acolhem com muita vontade, com muita entrega, com a clareza da doutrina, mas com o amor do Evangelho. Que tenhamos uma noite sublime, que tenhamos uma noite de paz, que todos sejam acolhidos por essa espiritualidade. E agradeço profundamente essa oportunidade dessa reflexão sobre essa figura de Maria. E que tenhamos outras oportunidades assim. Um abraço a todos vocês do Irmã Sheila, uma casa que amo, que tenho amigos muito amorosos, que sempre me recebem com muito carinho. Agradeço profundamente e muito obrigada.